Olá, bem-vindos de volta às nossas aulas de resistência de materiais. Hoje eu vou fazer uns 3 exercícios com vocês, mas antes eu gostaria de esclarecer um pouco mais sobre o nosso gráfico, tensão-deformação, e fazer algumas observações adicionais. Algumas eu vou repetir e outras vão ser adicionais. Então, só revisando, né? Na hora que você faz o ensaio na máquina de tração, ela plota um gráfico para nós de como aquele corpo de prova. Vamos relembrar aqui o nosso corpo de prova. O mais comum é só um pouquinho que estamos aqui com um pequeno problema. O mais comum é um corpo de prova que tenha uma seção circular. Nas bordas aqui ele tem aonde a máquina pode colocar as garras, onde é preso na máquina, né? Então é um pouco mais, tem um diâmetro um pouco maior. Estou fazendo bem simples, tá, gente? Só para vocês terem uma visualização. Acho que até o Colin talvez já tenha comentado, mas se não comentou, aí está. E ele tem aqui umas regiões arredondadas, né? Então, vem aqui, lá no torno, e aí aqui, opa, aqui sofre um arredondamento. Tá? Tá desproporcional, mas enfim, o formato é aproximadamente esse. Normalmente são feitas algumas marcas sobre ele, aonde são tiradas medidas de deformação. Então, normalmente se faz aqui uma marcação de um comprimento inicial chamado L0, é 50, 70 milímetros, depende do tipo de corpo de prova. E isso aqui é acompanhado, né? Essa deformação é acompanhada e no final é medida novamente. Então nós temos aqui um chamado alongamento total. O alongamento total vai ser o comprimento final, o ΔL total, ΔL sobre o comprimento final, o inicial, Tá? O ΔL, sim, o ΔL é quem? É o nosso comprimento final menos o comprimento inicial, tá? Mas isso nós não vamos entrar em detalhes, são situações da engenharia mecânica, a gente não chega a entrar a fundo, vamos usar um pouquinho desse conceito hoje, né, nos exercícios, mas não é preocupante, tá? É apenas para entendimento e conhecimento. Outra coisa, o que é esse epsilon? Importante vocês terem em mente da nossa equação tensão-deformação. Então, a tensão aplicada dentro de um material, ela obedece essa equação aqui, ó. Sigma igual a módulo de elasticidade vezes a deformação. Tá? Veja, aqui ó, a deformação está plotada no eixo X e a tensão está plotada aqui no eixo Y. Está aqui ela. Tá? Aí vocês pedem, mas isso aqui é válido para qualquer ponto? Não, isso aqui é para a região elástica. Tá? Esse aqui é o nosso módulo de elasticidade. Vamos detalhar ele aqui, né? Módulo de elasticidade. Tá bom? Então, essa equação eu creio que eu não passei para vocês na última aula e é importante vocês terem ela em mente, vocês poderão usar na vida profissional de vocês. Juntamente com as equações, eu vou resumi-las aqui, ó. Lembra lá da tensão é igual a força sobre a área. Lembra também que a tensão admissível era igual à tensão que você vai escolher, se era a de ruptura ou a de escoamento, depende se o material é frágil ou dúctil, né? Sobre um coeficiente de segurança. Vou colocar aqui CS,
mas se eu não me engano, nas aulas nós utilizamos o valor K, né? E esse aqui, lembra, o sigma aqui é a tensão de escoamento para materiais dúcteis e a tensão de ruptura para materiais frágeis, né? Só para lembrar, tá bom? Então, conjuntamente com essas equações, nós temos essa aqui, ó, que eu gostaria que vocês deixassem anotada aí com certo carinho, né? Porque ela vai ajudar vocês a entenderem, vou apagar aqui, ó, a entenderem alguns conceitos relacionados à deformação do material. Até na aula de hoje nós vamos ver um exercício onde nós temos essa deformação calculada e com este módulo de elasticidade nós conseguimos verificar qual é a tensão aplicada no material. E essa equação aqui, ela é válida nos trechos lineares, no trecho onde você está na região elástica, né? É muito raro nós termos situações onde nós desejamos a deformação plástica. Acontece, né? Tem situações onde você quer que o elemento mecânico sofra deformação, venha ruptura, geralmente para proteção de um elemento mecânico que está em conjunto. Então tem pinos de cisalhamento, tem chavetas de cisalhamento. A função da chaveta nem sempre é apenas você fazer a conexão de eixos, mas em algumas situações você usa a chaveta como um fusível mecânico, né? Se o torque subir demais, ela poderá vir a romper por cisalhamento, né? E então, região elástica mais utilizada, mas aqui adiante nós temos a região plástica, que já foi comentada com vocês. Na região elástica, você vai até aqui no ponto A, onde inicia-se o escoamento. Então, a tensão de escoamento, ela é uma média que é tirada nessa região. Por isso que ela não está bem aqui no ponto A, né? Ela está um pouquinho acima, tá bom? Outra coisa, adiante, então, você vai vai escoando o material até atingir a tensão máxima, também chamada de tensão limite de resistência, quer dizer, aquele corpo lá, aquela barra, ele atinge no máximo essa resistência. Não é dentro do material, mas é o material e o corpo. Porque a partir daqui começa a sofrer a chamada estricção. Aí o material vai sofrer uma deformação concentrada aqui, ó, e ele vai ficar bem fino em relação ao início dele, vai afinar. E isso a máquina de ensaio não prevê. Por isso que ela percebe lá no sistema uma diminuição da força. Na realidade está diminuindo o diâmetro. A tensão interna está aumentando. Tanto que eu já falei para vocês, esse gráfico real de tensão, ele prossegue lá, vai até lá em cima. A tensão interna do material na fratura, né, lá no finalzinho, é bem maior do que a tensão interna aqui nessa região, do que a tensão interna anterior. Sempre as tensões internas vão subindo, mas a máquina não vê essa diminuição. E aí ela acaba achando que está reduzindo a resistência, né, do corpo, mas não está. O material está subindo sua resistência. O que está acontecendo é que o corpo está perdendo dimensões. E aí ela faz uma leitura de força menor do que a devida. Tá ok? Então, com essa nossa análise, lembrando que esse trecho aqui, ó, trecho da região elástica, você pode utilizar essa equação, ó, que tensão é igual ao módulo de elasticidade do material vezes a deformação. Nós podemos fazer uns exercícios adicionais. Além de simplesmente calcular a tensão, nós podemos agora relacionar com a deformação. Não se preocupem, tá? Nós não vamos nos aprofundar nisso. Vão ser cálculos bem simples relacionados à deformação, tá ok? Vou dar uma paradinha para mudar a nossa transparência. Tanto aquele gráfico como esta tabela eu fiz constar ali no Moodle
para que vocês tenham uma consulta rápida. Eu creio que o professor Evandro está disponibilizando outros materiais, né? Mas esse aqui é um bom resumo para ligas de alumínio, cobre, aço, aços inoxidáveis e liga de titânio. Principalmente esses 3 primeiros aqui, né? Então, em média, são esses valores aqui que regem as propriedades de elasticidade do material, tá? O que é o módulo de elasticidade? Ele está relacionado à inclinação da região elástica, né? Vamos colocar aqui o eixo das tensões, o eixo das deformações, e aqui vamos colocar a nossa região elástica, digamos aqui, né? Aí depois aqui para frente, como é que ela se comporta? Lembra, né? Ela sofre um escoamento e vai seguindo viagem. Mas aqui está a sua deformação, aqui está a sua tensão. Então, essa reta elástica, ela é regida da seguinte forma: tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Então, lembra? Esse E, na verdade, é o arco tangente dessa inclinação aqui. E essa inclinação aqui, ó, é muito próxima dos 90 graus, tá? Para os aços, né? Por isso que você tem valores elevados, olha lá, na ordem de gigapascal. Tá, o alumínio também, ó. Na verdade, elas sempre vão estar lá pertinho dos 90 graus, né? De 80, 85, 89 graus. São valores bem elevados, então a gente traça esse gráfico com essa inclinação acentuada apenas para visualização. Mas na realidade ele é bem reto aqui, né? Quase na vertical. Então, aqui estão elas. Por exemplo, isso aqui é MPSI na unidade inglesa, né? Aqui, inclusive, está errado, né? O P de Pascal aqui, ó, né? É um P maiúsculo, né? Vamos desculpar aí a editora, né? Porque eu não acredito que o autor deixou isso daí. Por exemplo, ligas de aço, ó, 207 gigapascal em média, tá? Coeficiente de Poisson, quem que é ele? Ele é o que relaciona a deformação na direção principal, por exemplo, aqui tração. Digamos aqui que eu vou fazer aqui de novo um pedacinho do nosso corpo de prova, né? E lembrem aqui então que você tem aqui de um lado, puxando aqui, né, tracionando, do outro também, uma mesma força, e essa seção aqui está sujeita a tensões de tração, né? Lá dentro, se você analisar a área, você vai calcular a sua tensão lá dentro, certo? E ele vai alongar, né? Esse objeto tinha um comprimento L0 aqui, ele tinha um comprimento L0, e daqui a pouco, quando ele sofreu um esforço F, ele foi para um outro L aqui. Vamos abrir um pouquinho a nossa área de trabalho. Ele foi para um outro L aqui, ó. Ele alongou, foi para um L final, né? Então, ele alongou na direção, digamos, de X, né? X, sim. Mas e na direção de Y? E na direção de Z? Vamos pôr aqui em outra coloração, né? Nós sabemos que tem aqui também material na direção de Y e material na direção de Z. Como é que fica esses materiais aí? Essas direções, elas também sofrem deformação. É proporcional a esse chamado coeficiente de Poisson, tá? Então, se eu tive um epsilon aqui na direção de X, isso aí vai me provocar um epsilon na direção de Y. Vamos tirar aqui a nossa câmera. Deixa aqui. Não, esse aqui não vai precisar. Um epsilon na direção de Y e também um epsilon na direção de Z, né? E como que se relaciona? É de uma maneira, novamente, bem simples. O epsilon Y vai ser igual ao epsilon X vezes o coeficiente de Poisson, que não é gama, é esse Vzinho deitadinho aí, né? Coeficiente de Poisson, esse aqui, ó. Em média, para os aços, ó, ligas de aço é 0,3. É 30%, né? Se alongou
alongou 1 metro, né, na direção de x, eu vou ter uma redução na ordem de 30% na direção de y e 30% na direção de z. Por isso que quando você puxa o aço, ele não só alonga, como diminui seu diâmetro. E é essa diminuição de diâmetro que eu comentei no gráfico anterior, que a máquina não faz a leitura. A máquina só lê alongamento e força. E ela interpreta como se fosse sempre a mesma área inicial, tá bom? Mas isso não é o caso. Importante é que essa diminuição ela é tomada com base num Poisson. E o epsilon aqui, ó, na direção de z, também vai ser o epsilon x vezes o mesmo Poisson, tá ok? Então, com isso, nós conhecemos agora mais uma variável que pode ser interessante na vida profissional de vocês, conhecer essa definição. Nós não vamos cobrar isso aqui de vocês, tá? É um conhecimento adicional bem interessante que vale a pena vocês levarem. Aqui também, nas últimas colunas, não precisaria comentar, né? Mas tem aqui, ó, o aço. Deixa eu ver se consigo tirar a nossa carinha daqui. As ligas de aço aqui, ó, elas têm um peso, aliás, uma densidade de peso aqui. Eu gosto de chamar de massa específica, ou peso específico nesse caso, de 76 kN. Então, das mais ou menos 7,6 toneladas por metro cúbico. Tá? É um valor adicional para vocês, tá ok? Então, vamos agora para o nosso primeiro... Não, tem mais uma tabelinha que eu vou passar para vocês. Aguenta. Antes dos exercícios, ainda tem outra tabela que eu postei no Moodle. E essa tabela, então, ela traz aqui tensão limite de resistência e tensão de escoamento, que são valores bastante utilizados aí no... Vamos tirar a figura daí. São bastante utilizados nos cálculos, né, de dimensionamento de elementos mecânicos. Então, limite de resistência relaciona-se àquela tensão máxima, né? Aquela tensãozinha máxima. Deixa eu abrir aqui para vocês. Fechei aqui. Vamos ver se eu abro aqui novamente. Cadê o gráfico? Aqui, ó. Olha lá, é aquele valor máximo atingido, tá? Tensão, limite de resistência. Tensão de escoamento aqui. Limite de resistência lá, tá bom? Para materiais frágeis, esse limite de resistência coincide com a fratura, tá? Eles estão lá em cima os dois. Tá ok? Então, continuando. Vamos pegar aqui como exemplo o nosso aço. Fazer algumas marcações. Tu pega aqui o 1020, né? Na hora que a máquina está fazendo o cálculo e atinge aquela tensão máxima, ele verifica que o material está suportando 455 vezes 10 na sexta Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Tá bom? Então, se tu transferir isso aqui para quilograma por centímetro quadrado, vamos ver aqui. Você primeiro tem que dividir por 9,81. Só vou dar uma paradinha aqui, vou fazer o cálculo e já trago pronto para vocês aí. Espera aí. Essa transformação você faz aqui dividindo-se por 9,81 e embaixo aqui de metro para centímetro você dá um salto de 2, porque é quadrado, para decímetro e mais um salto de 2 para centímetro. Então são 4 saltos. Aí você simplifica aqui, sobra 2 em cima. E aí vai dar no final 4.638. 4.638 quilograma força por centímetro quadrado. É um valor absurdamente alto, mas é isso mesmo, ele suporta valores bem elevados. Só que é claro, para chegar aqui ele já sofreu muita deformação, ele encruou, né? Chegou num encruamento
quase que máximo ali, e já vai entrar na estricção a partir daqui, né? Aquela diminuição abrupta lá diminuição abrupta de diâmetro que nós comentamos anteriormente com vocês, tá? Que mais que nós temos aqui, ó? A tensão de escoamento, ó, 290, né? Também não é baixo não, é um valor bastante alto. Esses corpos de prova geralmente são de diâmetro de 10 milímetros. Então um aço 1020 com 10 milímetros, ó, vai estar, se aqui deu 4.600, aqui vai dar uns 2.900 quilos, né, para você levar ele para o escoamento. É claro, bem preso nas suas extremidades e tudo mais. Então, não podemos subestimar a capacidade dos metais, senão a gente confecciona equipamentos muito robustos, muito pesados. Mas também, é claro, temos que ter um cálculo para também a gente não superestimar essa capacidade. Mas olha, para levar ele no escoamento, eu preciso quase que 2,8 toneladas numa barra de 10 milímetros, né? É bastante coisa, tá bom? Então, com isso, nós estamos preparados para fazer os nossos exercícios aí e fazer um complementozinho. Só mais um pouquinho que classe de mágica, né, que não existe. Nós temos aqui a nossa cavilha em U. Isso aqui é muito comum em veículos de transporte, caminhões, com carroceria aberta, carroceria fechada. Em geral, caminhões têm esse tipo de fixação. Outros lugares vocês vão encontrar esse sistema, mas nesse problema refere-se a estes veículos. A cavilha em U é usada para fixar a carroceria formada por uma viga I de um veículo comercial ao seu chassi, formado por um perfil vazado de seção retangular. Então aqui, ó, a viga em I está aqui, vamos mudar a cor aqui, essa aqui é a nossa viga I, e o perfil vazado é esse aqui, ó, tá? A cavilha é feita de uma barra cilíndrica de 10 mm de diâmetro e as porcas são apertadas até atingirem a tração de 4 kN. Quanto que vai dar isso aqui aproximadamente em quilogramas? Mais ou menos dividido por 10 dá 400 kg força, né? Em cada trecho reto da cavilha. Quer dizer, cada trecho desse aqui, esse e esse, vão estar sujeitos a esse esforço de 4 kN. Tá. Item A. Mostrar como as forças são transferidas através desse conjunto, desenhando o diagrama de corpo livre da cavilha U e as suas porcas, o conjunto da carroceria e do chassi e a placa de fixação, né? Eu não vou fazer todo esse desenho, mas em cima dessa figura aqui, nós vamos poder fazer essa ilustração. Item B. Em unidades de megapascal, que também está errado, olha a revisão, calcular a tensão de tração suportada por um trecho reto da cavilha em U. Então, aqui nesse trecho reto aqui, ou aqui nesse trecho, qual é a tensão de tração que eles chamam aqui de cavilha, né? Cavilha em U está suportando, né? Nesse trecho e nesse trecho. Qual é a tensão suportada aí? Tá? Ele dá aqui, ó, o diâmetro da cavilha, né, da barra cilíndrica de 10 milímetros. Tá? Coincidentemente, o diâmetro aí é normalmente utilizado em corpos de prova de ensaio de tração. Tá bom? Então vamos responder a primeira parte, que seria o item A, onde está, ó, como as forças são transferidas nesse conjunto, né? Afinal de contas, como é que está isso aqui tensionado, né? Não tem nenhum agente externo aqui? Realmente não tem. Então vamos começar aqui usando o nosso vermelho. Então vamos usar o nosso verde. Inicialmente, imagina você que isso aqui só está posto, né? Que isso aqui está só posto um sobre o outro, essa viga aí sobre essa madeira, né? A madeira que serve como um amortecimento, como um material elástico, e depois sobre o perfil de seção circular, né? Digamos que aqui somente o peso deles estejam postos um sobre o outro. E aqui você só tem colocado, mas não apertado, os dois parafusos, tá bom? Só colocado, você não apertou nada. Se você não apertou nada, então
essa porca aqui não está pressionando contra essa placa e também não está tracionando essa barra para baixo. Isso não está acontecendo ainda, tá? Então podemos aqui tirar aqui que não está tracionando, só está posto aí, tá? Aí começa-se então o aperto, né? Vai se girando aqui ambos os parafusos, né? Isso aqui é feito de forma progressiva, faz um pouco nesse, um pouco naquele, um pouco nesse, um pouco naquele. Nunca se traciona só um lado para depois tracionar o outro. Isso é válido também para uma troca de pneus, por exemplo, né? Nunca aperte totalmente um parafuso, mas vá apertando aos poucos. Aperta um, encosta ele, não aperta. Encosta o outro, encosta todos, aí vai lá, pega um, aperta um pouco, vai apertando aos poucos e vai girando. Eu acho que em umas 3 passadas você consegue chegar no final do aperto, né? E sempre com a mesma intensidade, né? É uma dica para trocar pneu aí, né? Aqui também, né? Vai apertando aos poucos um e outro. Quando você vai apertando o parafuso chama, entre aspas, obviamente, para baixo a rosca, e a rosca é a própria barra. Então, ela traciona para baixo essa barra. Agora sim, começa a aparecer aqui uma força de tração, né? Uma força que vai puxar essa barra aqui. E do outro lado também, né? Porque se eu não puxar do outro lado também, isso aqui vai tender a encostar aqui, ó. Eu só puxo de um lado, vai puxar para lá, ó. Isso aqui vai encostar, vai ficar tudo atravessado. Capaz até dessa cavilha aqui levantar, né? Vai dar maior problema e vai entortar esse lado. Então, não faça isso. Vai tracionando aos poucos, ambos os lados. Então, tu vai tracionando, e ele fala aqui que você vai fazer uma tração até 4 kN. Como é que eu vou saber isso, professor? Ora, se for numa linha de montagem, eles têm os chamados dinamômetros. E o dinamômetro vai mostrar lá o torque aplicado aqui na hora de você apertar o parafuso. Se o torque chegou no valor tal que para aquela rosca, veja bem, para aquela rosca ocorreu essa tensão aqui, ele para, né? O montador para, aplicou o torque aqui, aplicou o torque lá, para, acabou, já está no ponto, né? Isso é muito comum em linhas de montagem. Então, fato é que essa força de tração vem para cá, só que veja, ela é transferida para essa placa. Vou usar outra cor agora. Essa força de tração, ela é transferida para cá. E essa parte aqui pressiona esse bloco para cima. E lá em cima também, aquela cavilha pressiona o bloco para baixo. Tá ok? Então você tem aqui uma contrapartida, né? Todo o conjunto ele está pressionado, mas está pressionado de quanto? Veja bem, ó. Se você está tracionando aqui com uma F e aqui com uma F, e está dando suporte para essa F aqui embaixo, aqui dentro você vai ter 2F. 2F. Tá? Em qualquer lugar que você cortar o diagrama de corpo livre aqui, vamos dizer que você corte aqui na horizontal, né? Aqui você vai ter, tira a parte de baixo, tirou a parte de baixo, aqui para você manter equilíbrio você tem que colocar F, aqui nessa parte aqui do meio para você manter equilíbrio você tem que colocar 2F e aqui F também. Tá? Então, você cortando, né? Eu vou fazer um apagão aqui, né? Você tirando essa parte de baixo. Opa, peraí. Você tirando essa parte aqui de baixo, eu já volto a figura, né? Você tirando ela, você tem que colocar aqui para equilibrar F, para cima 2F, para baixo F. Aí o negócio fica equilibrado, tá? Então, todo o conjunto interno está sujeito a 2F. E cada barra dessa aí, né, cada lado da cavilha, está sujeito a F, né, que é 4.000 newtons, tá bom? Então, essa aí seria a resposta do item A. E do item B, em unidades de megapascal, calcular a tensão de tração suportada por um trecho reto da cavilha em U. Então, vamos lá fazer o item B. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vou conseguir, mas aqui do lado vai dar. Então, item B. A tensão suportada ali por aquele trecho reto vai ser a força aplicada na seção sobre a área daquela seção. Veja, eu estou pegando
esse trecho reto aqui, qual é a tensão aqui dentro? Ou esse, tanto faz um ou outro, a tensão sigma é a mesma, tá? A força já nos foi dada, 4.000 newtons ou 4 kilonewtons, 4.000 newtons, sobre a nossa área. E a área é do diâmetro de 10 milímetros. Então, a área aqui, ó, é π d ao quadrado sobre 4, tá? Então, sigma é igual. Vamos lá. 4.000. Podemos já esse 4 aqui, lá em cima, vamos deixar 4, depois a gente simplifica. 4 vezes 4.000 sobre o nosso π vezes o diâmetro. O diâmetro é 10 ao quadrado, mas lembrem que isso aqui está em milímetros. Então, nós temos que colocar aqui em metros. Então, seria 10 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, tá bom? Então, agora está em metros. Esse 10 na menos 3 aqui ao quadrado dá 10 na menos 6, tá? Então, vai dar sigma é igual a... Já vamos colocar aqui, ó... vamos colocar aqui, ó, 16 vezes 10 na terceira, vezes esse 10 na menos 6 aqui, vai lá para cima, 10 na sexta, sobre π vezes 100, né? Sobrou aqui o nosso 100, tá bom? Então, você tira esses dois zeros daqui, com aquele 3 lá, fica só o 10, né? E aí, vamos fazer esse produto aqui, ó, porque o mega já está aqui, ó, 10 na sexta, tá? Esse já é o nosso mega, do megapascal. Então, sobrou 16 vezes 10 dividido por π. Isso aí, na calculadora, sigma igual a 50,9 megapascal, tá? Feito o nosso problema, vamos destacá-lo aqui. Nós chegamos aqui ao valor da tensão dentro daquela barra ali, dessa cavilha em U. Tá? É um valor um pouco elevado, né? Mas vamos voltar aqui nas propriedades. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Nós vamos achar aqui a nossa figura. Ó, vamos trazer no visual aqui, ó. Liga de aço. Quanto que deu mesmo lá? Deu 51 megapascal. Veja, liga de aço aqui, ó. Para entrar no escoamento, eu tenho que atingir 290 megapascal. Vamos até trazer aqui para o lado, mas é em megapascal, ó, aqui está certo o MPa. Então, nós estamos bem longe ainda, né? Dá até para calcular o coeficiente de segurança que está sendo usado. Vamos fazer, ó, 290 e o cálculo aqui é de 50,9. Então, 290, 50,9 dividido, ó, dá uns 5,7. É um coeficiente de segurança aqui feito na hora aqui, né? Só para a gente verificar, né? Uma verificação, né? Ó, aproximadamente 5,7. Né? E justo, né? Para um caminhão, um veículo que está na estrada, buracos, intempéries, movimentos constantes, tem problema de fadiga, realmente o coeficiente de segurança tem que ser elevado mesmo, né? Isso é natural. Mas se você utilizasse as equações lá atrás da estimativa de coeficiente de segurança, como foi passado nas primeiras aulas, provavelmente vai dar um valor próximo desse daí, tá bom? Então esse seria o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, também respeito à cavilha. Então, no caso da cavilha em U, feita de barra cilíndrica de 10 milímetros de diâmetro, mencionada no exemplo anterior, determinar a deformação dela nessa direção aqui da tração, tá? Item B, alteração do comprimento. Então, deformação, lembra que é o E. Alteração do comprimento é o ΔL. Então, a deformação é como uma porcentagem, né? E ΔL é como se fosse o valor, né,
Deformação é a porcentagem do desconto na compra. E o ΔL é quantos reais de desconto na compra, né? Só para lembrar vocês. Depois nós vamos rever essas equações aí. Item C, alteração do diâmetro no trecho reto. Por quê? É o efeito do Poisson. Você pega aqui uma tira, traciona aqui, ela vai alongar, mas nesse outro sentido, ela vai encurtar, né? E aqui nós verificamos que a deformação nesse sentido de encurtamento, digamos que seja o nosso EY, ela é igual a menos o Poisson vezes a deformação principal, que no caso x. Vamos colocar aqui EX. Na transparência que eu falei do Poisson, eu não comentei sobre esse menos. Faltou lá, tá? Complementem, né? Esse menos refere-se a uma diminuição, né? Toda vez que eu alongo numa direção, as outras duas direções sofrem uma diminuição. Então, nós dissemos que a deformação é negativa, tá bom? É uma deformação de compressão, entre aspas, tá? Isso a gente vai aplicar daqui a pouco. Então, vamos resolver o nosso primeiro item, que é a deformação nesse trecho reto. Então, item A, a deformação, nós vimos que é calculada pela tensão sobre o E, né, que é daquela equação, ou ainda ela, deixa eu ver se foi dado o E, foi dado, então basta essa equação aqui, ó. Vou reescrever ela na forma tradicional, né, que tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação, né? E aí esse aqui nós conhecemos, o E nós queremos saber e esse aqui nós conhecemos, né? Da onde? Lá do exercício anterior. Então, a nossa deformação naquele trecho, vou destacar bem o trecho aqui, vamos colocar aqui duas retas, né? Aqui, ó, esse trecho aqui e esse trecho aqui vão ter essa deformação aí, essa porcentagem de deformação. Então, vai ser igual ao nosso o nosso sigma, que é 50,9 megapascal, megapascal é 10 na sexta, pascal, sobre o nosso E, que é o módulo de elasticidade, que é 210 gigapascal. Então, 210 giga é 10 na nona pascal. Vejam que vai dar adimensional, né? Outra coisa, aqui 10 na nona passa a ser 10 na terceira. E aquele 10 na sexta elimina. Então, você tem 50,9 sobre 210 mil. Vou fazer aqui na calculadora. 50,9, 210, exponencial na 3, dividido. Vai dar 0,002438. Então, o E é igual a 0,00, são 4, então 1 mais um 0, 2, 4, 3, 8. Mais um dígito, né? 2, 4, 3, 8. Faltou aqui o 2, 3, 8. Só para manter a coerência, né, da nossa análise em algarismo significativo. Aí, se colocasse na notação científica, fica um pouquinho mais agradável, né? 2,4238 vezes 10 na menos 4. Se quiser ser elegante, né, coloca lá milímetro por milímetro. É uma unidade muito comum de ser expressada em deformação, né? Na mecânica se põe aqui só para evidenciar que é deformação, tá bom? Então essa aqui é a resposta do item A. Item B, alteração no comprimento. Quanto que essa cavilha aqui mudou de comprimento? Se antes de fazer a tração você fizesse uma marca aqui, ó, daqui até aqui, e medisse 325 milímetros, né, que é o comprimento de base.
Depois, isso aqui, esse ponto 300, ele viria onde? Ele estaria onde aqui para baixo? Qual é o delta aqui, ó? Qual é a alteração de comprimento? Então vamos aplicar. Nós vamos fazer aqui em outra cor, em preto mesmo. Aqui, ó. Item B. Está pedindo aqui a alteração do comprimento ΔL. Nós já temos a deformação que ele está sujeito. Está aqui, ó. É numa forma de percentual. Então, lembrem que esse ΔL sobre o comprimento inicial me dá a deformação. É outra maneira de calcular, né? Aqui, ó, além desse jeito aqui que está nessa equação, você pode calcular também de outra forma, aonde o epsilon, deformação, é igual ao ΔL sobre o L0. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, seria o nosso ΔL sobre L0. Então, ΔL é igual ao L0 vezes o nosso epsilon, nossa deformação. Tá? Então, ΔL, o nosso L0, 325. Ah, eu quero saber quanto que aumentou um pequeno trecho aqui, professor, de 50 milímetros. Ora, então teu L0 é 50 milímetros. Você vai saber naquele trecho quanto que ele aumentou, né? Então, não precisa ser exatamente o comprimento total do elemento, tá bom? Então, aqui é 325 vezes o E, que é 2,4238 vezes 10 na menos 4. Como essa aqui é uma grandeza adimensional, a deformação, você pode aplicar sobre milímetro, sobre metro, qualquer que seja o teu L0, você pode aplicar. É uma fração, na verdade, né? A deformação é uma fração. Por fim, quanto que aumenta esse comprimento? Então, vamos fazer aqui 325 vezes aquela deformação. Vai aumentar 0,078774. 0,078774. Qual a unidade? A unidade do 325 milímetros. Quase nada, né? Quase nada. Aqui até para verificar, mas realmente é esse valor aí, gente. Um valor bastante baixo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, aqui é os décimos de milímetro, né? Aqui é décimo de milímetro. Aqui é centésimos de milímetro. Então, eu diria aqui que está quase perto de 1/10 de milímetro. No paquímetro, se você abrir 1/10 de milímetro, você vê uma réstiazinha de luz aí, né? Um fio de cabelo, né? Então, é como nós esperávamos mesmo. Ó, você está ali em 50 megapascal, mas o teu material para entrar em escoamento ele vai até os 290, né? Então, você só está iniciando a requisição de resistência do material. Você está apenas no início, né? Está lá no início do trecho elástico. Tá ok? Então, resposta B, aí está. ΔL é 0,08 milímetros aproximadamente. Item C. Alteração no diâmetro no trecho reto. Essa alteração de diâmetro vai ser tão pequena, né? Vai ser muito pequena. Ela depende da deformação, epsilon, e aí você acha o epsilon do diâmetro, depois acha o ΔL do diâmetro. É muito pequeno, né? Se o ΔL principal é pequeno, o do diâmetro vai ser bem menor. Então vamos lá. Deixa eu tirar essa figura aqui, vou colocar aqui mais no canto para a gente poder trabalhar aqui embaixo. Então vamos pegar outra coloração agora. Item C. Item C. A alteração no diâmetro naquele trecho. Primeiro, o diâmetro ele está na direção epsilon y ou epsilon z, porque nós estamos adotando aqui que o nosso x está nessa direção.
Então, ou ele está nessa direção ou está nessa direção, não importa. O diâmetro vai estar numa dessas duas direções aí. Então eu vou escolher qualquer um dos dois, para nós não faz diferença nenhuma, né? Vamos usar aqui εz para não confundir com o y do desenho, né? Achando que o y é na vertical. Então, εz aqui. Tá? O εz é igual a menos o ni, que é o Poisson, vezes o epsilon principal, aquele da tração, né? εx. Então, εz vai ser igual. O Poisson aqui é de 0,3. Até tem uma tabela ali anterior que vocês possuem, que tem o Poisson. E se não bater com aquela tabela é porque esse exercício aqui, o material é um pouco diferente. Isso é normal. Veja que lá na tabela, se não me engano, é 207 GPa, aqui é 210, tá? Mas não se preocupa com isso. Os materiais têm uma pequena variação nessas propriedades. Em geral, os aços é 0,3, né? Quase um terço aí, né? Você pode imaginar como sendo quase um terço, né? 0,3 vezes o εx. O εx aqui está, ó, 2,4238 vezes 10 na menos 4. Tá? Então, o εz, vou fazer aqui na calculadora, 2,4238 na 4 mais ou menos, 0,3 vezes. Então, vai dar aí uma deformação da ordem de 0. Opa, só um pouquinho que o meu canetão está atrasado aqui. Menos 0, eu vou colocar já na notação científica, menos 7,2714 vezes 10 na menos 5. É o que a gente esperava, diminuir um pouco mais, né? Também milímetro por milímetro, né? Adimensional. Mas a pergunta, a alteração do diâmetro, então ele pede o ΔD mesmo. Qual que é a alteração do diâmetro? Então, se o comprimento original lá era ΔL, aliás, era D de diâmetro, então o ΔL para aquele diâmetro, eu vou colocar aqui, ó, ΔLD, só para lembrar que é do diâmetro. Vai ser o quê? Vai ser a minha deformação EZ vezes o diâmetro, né? O EZ é negativo, vai reduzir o diâmetro aqui. Então, o ΔL do diâmetro, já fazendo o produto, o diâmetro era 10 milímetros. Então, você pode colocar aqui, que vai dar menos 7,2714 vezes 10 na menos 4 milímetro. Aqui sim é milímetro, porque ele obedece à unidade do diâmetro, tá? Né? Eu multipliquei o diâmetro por uma razão aqui, né, adimensional, então permanece a unidade do diâmetro. Tá bom, gente? Então tá aí as 3 grandezas calculadas. Eu tô com o meu mouse aqui um pouquinho atrasado, né? Coisa de aplicativo, né? Vamos tentar fazer aqui sem mexer demais para não atrapalhar o menino aí, senão ele fica todo perdido com esse cursor aí, ó. Aquela bolinha lá tem que andar junto com o mouse. Vamos lá, aqui também a nossa resposta do item C, né? E aqui a nossa resposta do item A. Ó, já está atrasando, coitado, tá meio perdido aí. Tá bom? Então estão aí as respostas. O principal para a nossa disciplina não é tanto esses itens dessa questão, tá? Nós não vamos nos preocupar tanto com essa questão aqui de comprimentos e tal, mas eu achei muito válido para vocês levarem para a vida de vocês essa ordem de grandeza, de deformação, de comprimento inicial, comprimento final, de região elástica, né, a estricção, né, a diminuição do diâmetro, né, você traciona numa região, as outras regiões sofrem uma diminuição, por menor que seja, mas elas sofrem, tá? Isso aí poderá ser útil para o futuro de vocês, tá bom? Agora nós vamos para um terceiro e último exercício,
bem aplicado em tensões sobre o material, tá ok? Só mais um minutinho. Aqui mais um exemplo, então, vamos resolver. É uma barra sujeita a simples tração. Dessa barra aqui foi marcado aqui uma marca de 10 centímetros distante uma da outra. E após a aplicação da força, essa distância aumentou para 10,006 centímetros. Parece pouco, né? Mas se você colocar aqui, ó, centímetros, isso aqui vai dar milímetro, centímetro. Isso aqui vai dar 100 milímetros. Então vai dar, são 6 centésimos de milímetro. É bem pouco mesmo. Isso aqui só seria possível medir se fosse por extensiometria, tá? Mas enfim, vamos exercitar aqui os cálculos pedidos. Então, calcular a tensão e a deformação sofrida pela barra. Olha só que interessante. A tensão... Opa, vamos mudar aqui o canetão, né? Item A, então. Item A. A tensão é o quê? É a força sobre a área. A área desse diâmetro aqui, ó. A força que está. Deixa eu tirar lá, vamos colocar aqui, ó. A área dessa seção circular aqui. Diâmetro, ele fala aqui, não, barra de 8 milímetros de diâmetro, né? Alumínio, né? Alumínio, 8 milímetros de diâmetro, tá bom? Então a gente pegaria essa força aplicada, calcularia a área e com a força e a área acharia a tensão. Mas não é o caso aqui, né? Aqui ele quer forçar um pouco a nossa capacidade, né? Então a força aqui é dada, 2,11 kN, e ele diz o quanto que aumentou esse comprimento. Ou seja, ele nos deu aqui o L final, né? O L inicial era 10, nos deu o L final. Então até vamos colocar aqui, ó, L inicial 10 centímetros e L final 10,006. Né? Com essa variação de L's, lembra que nós podemos calcular a nossa deformação, que era quem? Era o ΔL sobre o L inicial. E o ΔL é o L final menos o L inicial sobre o L inicial, tá bom? Então é bem simples, nós podemos até já calcular aqui, vamos deixar do lado, que é uma variável de base para nós, ela vai servir para os outros cálculos também. Então, o ΔL já dá para ver claramente aqui, ó, que na verdade é 0,006 sobre o inicial, que é 10. Isso aqui está em centímetro, isso aqui está em centímetro. Então, nosso epsilon vai dar mais uma divisão por 10, então vai ficar 0,1236 centímetro por centímetro. É a mesma coisa do que milímetro por milímetro, metro por metro, né? Isso não importa. A deformação é essa aqui. Então, uma vez com a deformação, ó, nós vamos agora usar outra equação, porque essa aqui nós não temos como calcular, né? Utilizando, deixa eu só ver, até teria, né? Calcular a tensão de deformação sofrida pela barra, deixa eu ver. A tensão, nós temos a força e o diâmetro, até teria, né? Teria sim, não precisaria apelar para a deformação. Se bem que a deformação também é pedida. Então o E já está pronto, vamos calcular a tensão. Eu achei que ia precisar utilizar aquela equação sigma igual a E vezes epsilon, mas não precisa não, porque nós temos a área pelo diâmetro e temos a força aqui, tá bom? Então não precisamos apelar para essa equação. Vamos direto para essa nossa aqui, ó. Acabei não observando. Então a força 2.110 newtons. 2.110 newtons sobre a área. Isso aqui já está em newtons. Vamos deixar lá em cima para não esquecer. E a área é π. O diâmetro é 8 vezes 10 na menos 3 ao quadrado
sobre 4. Lembrando aqui que esse 4 sobe, né? Então você vai ficar aqui com sigma, vai dar... Eu acho que eu vou deixar o 4 antes de multiplicar. 4 vezes 2, parece um delta. 0 sobre... aqui vai ficar o nosso π. E embaixo fica 8 vezes 8, 64. E o nosso 10 na menos 3 ao quadrado dá 10 na mais 6. Vai para cima, dá 10 na 6. Né? Tá, vamos ver aqui então quanto é que vai dar a nossa tensão. Né? Você pode simplificar aqui, ó. Dá 4, dá 8, dá 32, então vai dar 16 aqui, né? Simplifica lá. Então, só fazendo a conta aqui rapidamente. 2110 π dividido 16 dividido dá 41,977 mega do 10 na sexta Pascal. Tá? Então, essa aqui é a nossa tensão aplicada. Se nós pegássemos aqui, ao invés de calcular através de esforço sobre área, vamos fazer em vermelho, a gente utilizasse a equação que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E vamos voltar lá na tabelinha do alumínio, vocês que têm aí, deem uma procurada. Eu vou procurar aqui nas minhas figuras. Vamos lá no alumínio, cadê a figura do alumínio? Ó, módulo de elasticidade do alumínio, 72 gigapascal. Por favor, 72 gigapascal. Então, eu vou trazer aqui, ó, 72 vezes 10 na nona Pascal, vezes a deformação, que é 6 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, na menos 4. Tá? Então, aqui já dá para tirar aqui, ó. Aqui sobra na quinta, né? Então, dá 72 vezes 6 na quinta. 72, 6 vezes, vai dar 40, lá deu 41, aqui vai dar 43,2. Né? Ó, o nosso sigma aqui vai dar aproximadamente 43,2 megapascal. Você pode dizer, mas professor, por que deu essa diferença, né? Lá deu 42 e aqui deu 43,2 megapascal. Né? Ora, é o que foi falado. Aqueles valores ali na tabela são valores médios, são ligas de alumínio. Tá? Tem alumínio mais puro, tem alumínio com mais impureza, tem ligas de alumínio com outros materiais e formas de fundição do alumínio que acabam introduzindo elementos e deixando ele mais ou menos com maior ou menor rigidez elástica, né? E o módulo de elasticidade muda um pouco, tá bom? Então, mas isso não afeta em nada, né? Essa diferença para nós da mecânica não é uma diferença tão significativa, né? Isso aqui é encarado normalmente, tá bom? Tá? Ok. Então, nós estamos aqui na ordem dos 42 megapascal como sendo a tensão sofrida. Deformação aqui está e a tensão aqui está. Item B. Qual foi o comprimento total da distensão da barra? Ora, vamos fazer agora em outra cor de novo. Seria o nosso item B. Então, o comprimento total da distensão da barra. Eu creio que está querendo saber o delta do Lzão. Digamos que isso aqui fosse o nosso L0, L maiúsculo, tá? De 30 centímetros. Quanto que deu esse delta Lzão aí, né? Ele vai ser calculado similarmente àquela outra deformação aqui que nós tínhamos, ó, essa aqui. Então, a deformação é dada pelo delta Lzão, o quanto que a barra toda deformou sobre o Lzão, né? Que é aquele lá em cima de 30.
Então, esse E é o mesmo para qualquer lugar da barra. Então, é o mesmo para esses 10 centímetros, é o mesmo para o 30, é para qualquer região da barra que você escolher, o Ezinho é o mesmo. Mas o inicial agora vai ser 30. Então, o delta Lzão, né, o comprimento total da barra, é 0,0006 vezes o 30 centímetros. Então, delta Lzão, 3 vezes 6, 18, né? Então, você já pode eliminar um zero aqui, ó. Bota a vírgula para cá. 3 vezes 6, 18, então vai dar 0,018 centímetros. Tá? Centímetros. Para milímetro, você pode vir duas vezes para a direita. Ó. 1, 2. Então, isso aqui vai dar aproximadamente aí 1,8 milímetros. Já é mais mensurável, né? Mas é uma barra de 30 centímetros, né? Já tem uma dimensão razoável, né? Duas vezes essa caneta, provavelmente, né? E aí, quando você traciona aqui com 200 e poucos quilogramas, ela sofre um alongamento aí de 1,8 milímetros, tá ok? Então, esse aí é o alongamento no comprimento total da barra. Ok, gente? Então, bons estudos, façam uma revisão dos conceitos, tirem as dúvidas com o professor Colin. Se tiver alguma dúvida específica da minha explicação, pode me chamar também. Eu não estou nas PAs e nem nas síncronas de resistência, mas vocês podem me chamar no e-mail, a gente pode conversar num outro momento, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até mais.